Malaquias nasceu em um tempo de silêncio. Judá estava de pé, mas com o coração no chão. O povo havia voltado do exílio, trazendo saudade, dor e um pouco de esperança. As casas eram simples. O templo começava a ser reconstruído, mas ainda cheirava à poeira e ao esforço humano. Muitos falavam do passado, dos dias em que Deus agia com poder, mas agora parecia que ele estava distante. Ninguém ouvia mais a sua voz. Os mais velhos contavam histórias ao redor do fogo. Crianças escutavam sem entender. Malaquias era uma delas. Um menino quieto, mas com olhos que pareciam sempre buscar algo além. Ele ouvia os anciãos como quem ouvia um segredo. Cada palavra sobre Moisés ou Elias fazia seu coração bater mais forte. Ele não entendia tudo, mas sentia. Era como se uma chama queimasse por dentro, como se já carregasse uma missão. Seu nome não foi escolhido por acaso. Malaquias significa mensageiro, e em Israel, nomes carregavam propósito. Quando seu pai explicou o significado, ele ficou em silêncio, mas não esqueceu. Essas palavras moraram dentro dele por anos. Deus tem planos para você, dizia o pai. Mas ninguém sabia quais. Enquanto outros meninos corriam, Malaquias caminhava sozinho. Pensava muito. Observava tudo: o mercado, o templo, os campos. Ele via beleza nas coisas pequenas e sentia que um dia teria que falar. Mas falar o quê? Ele ainda não sabia, apenas esperava. O tempo passou e o menino virou jovem, mas sua alma continuava inquieta. O templo já estava erguido, mas a fé do povo parecia caída. Os sacrifícios aconteciam, mas algo estava errado. Os sacerdotes faziam tudo no automático. Ninguém parecia sentir mais reverência. Malaquias via um povo cansado, sem temor, sem alegria. As promessas de Deus ainda estavam nas Escrituras, mas ninguém vivia como se acreditasse nelas. A aliança com Deus havia sido esquecida no dia a dia, e a injustiça crescia. Malaquias andava pelas ruas e via isso em todos os cantos. Comerciante enganando o cliente, cliente mentindo para o comerciante. Crianças passando fome, ricos ignorando os necessitados. E o pior, tudo isso parecia normal. As pessoas seguiam a vida como se Deus não visse. Mas ele via. E Malaquias também. Em uma tarde silenciosa, ele subiu até uma colina. Queria orar, queria entender o que sentia. E ali no alto, longe do barulho, aconteceu. Algo o tocou, não com palavras humanas, mas com uma certeza dentro da alma. Você será o mensageiro. Vá e fale. Ele ficou imóvel. O vento soprava forte, mas dentro dele havia paz. Pela primeira vez, ele soube quem era e por que nasceu. Seu nome agora fazia sentido. Deus o havia chamado e ele não podia mais se calar. O nome dele era Malaquias. Desde pequeno, ele ouvia que nomes em Israel não eram apenas nomes. Eles carregavam histórias, identidade, chamado. Malaquias significa mensageiro. Seu pai sempre dizia isso com uma voz firme e ao mesmo tempo orgulhosa. Você é o nosso mensageiro. Um dia Deus vai te usar. Mas quando se é criança, essas palavras soam distantes, parecem grandes demais, quase assustadoras. Ainda assim, o som delas ficava preso em sua mente. Malaquias crescia com essa ideia rondando seus pensamentos. Às vezes, quando andava pelos campos ou sentava à sombra de uma árvore, repetia isso para si mesmo em silêncio. Meu nome é mensageiro. Mas mensageiro de quê? Para quem? Por quê? Ele não era como os outros meninos. Não gostava de correr pelas vielas, nem de gritar nos poços, nem de se esconder nos muros do templo. Preferia escutar, observar, pensar. Enquanto as outras crianças brincavam com pedras,
Ele sentava perto dos anciãos. Queria ouvir as histórias antigas, sobre os dias em que o mar se abriu, sobre Elias orando e o fogo descendo do céu, sobre o povo caminhando no deserto com nuvens e colunas de fogo. Quando os mais velhos contavam essas coisas, seus olhos brilhavam, e os de Malaquias também. Era como se ele estivesse lá, vendo tudo, como se seu coração conhecesse essas histórias antes mesmo de escutá-las. Com o passar do tempo, ele começou a sentir coisas estranhas. Não era medo, nem alegria. Era um tipo de inquietação, um calor no peito, uma pergunta que ele não sabia como fazer. Às vezes acordava no meio da noite com sonhos que não entendia. Sonhava com tochas, com um vento forte, com palavras escritas no céu. Às vezes, via o templo caindo em silêncio. Outras vezes, uma voz dizendo, voltem. Ele acordava suando. Sentava no escuro do quarto. Não contava a ninguém. Mas sentia que aquilo era importante, que Deus estava tentando dizer algo. E ele precisava estar atento. Um dia, ao entardecer, seu pai o chamou. Estava sentado na porta de casa, afiando uma ferramenta. Pediu que Malaquias sentasse com ele. Falou com calma. Disse que sabia que o filho era diferente, que Deus havia colocado algo especial nele. Malaquias ouviu calado, mas por dentro tudo tremia. Era como se naquele momento tudo tivesse ficado claro. Seu nome não era apenas um nome. Era um sinal, um lembrete. Uma semente que agora começava a germinar. O coração dele queimava. Não de medo, mas de certeza. O templo finalmente estava de pé. Suas pedras estavam limpas. Os portões voltaram a se abrir. Os rituais haviam retornado. Mas algo estava estranho. Algo estava faltando. Por fora, tudo parecia bonito. Mas por dentro, havia vazio. Malaquias percebeu isso logo. Não era preciso ser sacerdote para sentir. Bastava ter olhos abertos e coração sensível. As pessoas iam ao templo, sim. Levavam ofertas, levavam animais, faziam orações. Mas era tudo automático, sem alma, sem reverência. Era como um teatro sem emoção. Malaquias começou a observar com mais atenção. Ia sozinho até o pátio. Ficava em silêncio, só olhando. Um dia, viu algo que marcou sua memória. Um homem trouxe um cordeiro manco para o sacrifício. Aquilo era contra a lei. O animal precisava ser perfeito, era símbolo da pureza, mas o sacerdote aceitou, nem olhou direito. Pegou o animal, levou até o altar e o ofereceu como se não importasse. Malaquias ficou parado, em choque. Como aquilo podia acontecer diante do Deus Santo? O que antes era sagrado, agora era tratado com descuido. Ele tentou se aproximar. Queria perguntar, queria entender. Mas um dos sacerdotes fez um gesto de impaciência. Disse para ele voltar outro dia. Estavam ocupados, não tinham tempo. Ele saiu, mas não esqueceu. A cena ficou grudada na sua mente, como uma ferida que não para de doer. Nos dias seguintes, andava pelas ruas com um olhar diferente. Tudo parecia fora do lugar. Comerciantes mentindo nos pesos, vizinhos brigando por herança, jovens fazendo piada das promessas de Deus, mulheres sendo deixadas pelos maridos como se fossem descartáveis, sacerdotes andando de cabeça baixa, sem coragem, sem paixão. Malaquias sentia uma tristeza profunda. A cidade havia sido reconstruída, mas o espírito do povo estava em ruínas. Era como se todos tivessem esquecido quem Deus é, como se a aliança não tivesse mais valor. Ele via famílias divididas, via crianças passando fome, via ricos ignorando os necessitados, e via tudo isso acontecendo ao redor do templo, como se o lugar sagrado estivesse cercado por uma escuridão que ninguém queria enxergar. O silêncio de Deus não era abandono, era um sinal, um alerta. Algo estava errado, e alguém precisava falar. Malaquias começava a entender. A missão dele não era pequena,
Não era fácil. Ele seria a voz que denuncia, a voz que lembra, a voz que incomoda. E isso exigia coragem, exigia fé, porque nem todo mundo gosta de ouvir a verdade. Mas mesmo assim, ele sabia. Ele havia sido chamado. Malaquias agora era jovem, mas seu olhar ainda era o mesmo, silencioso, atento, profundo. Ele caminhava entre o povo, mas parecia não pertencer a lugar nenhum. Era como se visse o mundo por dentro, vendo o que outros não viam, sentindo o que outros ignoravam. As ruas estavam cheias, as pessoas falavam, riam, negociavam, mas ele percebia a ausência de algo maior, como um banquete sem gosto, como uma canção sem melodia. Ele ouvia as orações no templo e ficava em silêncio, não pela beleza, mas porque algo nelas soava vazio. Era tudo rápido, mecânico, sem coração. As palavras saíam da boca, mas não pareciam alcançar o céu. Em casa, ele ouvia seus pais falarem sobre os dias antigos, quando o povo chorava diante de Deus, quando a presença dele enchia o templo como uma nuvem. Mas agora, o templo estava cheio de pessoas e vazio de presença. Malaquias passava mais tempo sozinho. Subia as colinas, ficava horas olhando o céu, orava com o rosto contra a terra, buscava respostas, buscava direção. Às vezes sentia paz, outras vezes só silêncio, mas até o silêncio de Deus dizia alguma coisa. O tempo estava se cumprindo, algo viria. Ele não sabia quando, mas sentia que o tempo de apenas observar estava chegando ao fim. Ele tentava viver normalmente. Ajudava em casa, ia ao mercado, mas era como se sua alma estivesse em outro lugar. Quando via injustiça, sentia raiva. Quando via hipocrisia no templo, sentia vergonha. Quando via crianças com fome, sentia dor. Ele não conseguia ignorar. Não conseguia se acostumar. Isso o deixava diferente, distante, mas ele não queria ser melhor. Queria ser fiel, queria entender, queria fazer a coisa certa. E mesmo sem saber exatamente o que fazer, ele continuava esperando, porque quem espera por Deus nunca espera em vão. Foi numa manhã fria. O vento soprava forte entre as pedras. O céu estava limpo e o silêncio da paisagem era profundo. Malaquias subiu a colina como tantas outras vezes. Levava um pedaço de pão seco e a vontade de ouvir. Sentou-se num ponto alto. Ouvia o som do vento, das folhas se mexendo, de pássaros distantes. Mas dentro dele, o barulho era maior. Perguntas, dúvidas, orações sem resposta. Ele fechou os olhos, pediu a Deus que falasse, que mostrasse, que desse direção. E então, algo aconteceu. Não foi uma visão com imagens, não foi uma voz audível. Foi algo mais forte, mais íntimo. Uma certeza que invadiu o peito como fogo, como luz que acende de repente num quarto escuro. Uma frase surgiu dentro dele com tanta força que parecia gritada. Você é o mensageiro. Vá e fale. Naquele instante ele entendeu. Tudo fazia sentido. Os sonhos, as inquietações, o nome, a dor ao ver a injustiça, o vazio ao olhar o templo. Deus estava chamando, não para o futuro, mas para agora. Malaquias ficou imóvel. Sentia o coração bater forte. Não conseguia se mover. Era como se o mundo tivesse parado. O vento ainda soprava. As árvores ainda balançavam. Mas dentro dele, algo havia mudado para sempre. Ele olhou para o céu. Pela primeira vez, não sentia peso. Sentia direção. Sentia verdade. Sentia propósito. Não sabia o que viria depois. Não sabia como o povo reagiria, mas sabia que precisava obedecer. Obediência não é sobre certeza, é sobre confiança. E ele confiava. Quando desceu da colina, seus passos eram diferentes. Firmes, calmos, determinados. As pessoas olhavam para ele e algumas sentiam algo estranho, como se a presença dele carregasse outra presença.
Malaquias não dizia nada ainda, mas seus olhos falavam. Algo estava prestes a acontecer, e ninguém seria o mesmo depois disso. Os dias seguintes foram diferentes. Malaquias acordava cedo. O mundo ao redor era o mesmo, mas por dentro tudo havia mudado. Ele já não era apenas um jovem observador. Agora ele sabia. Deus o havia chamado, e esse chamado queimava em seu peito como fogo aceso. Não era orgulho, não era desejo de aparecer, era um peso, um tipo de responsabilidade que não podia ser ignorada. Era como se algo maior o empurrasse por dentro, como se calar fosse pecado, como se o silêncio fosse traição. Ele começou a orar mais, jejuar, buscar direção. Não queria falar palavras vazias, queria falar o que Deus queria, nada mais, nada menos. Às vezes passava horas ajoelhado no escuro, com o rosto no chão. Às vezes andava pelos campos sozinho, só repetindo uma frase. O que o Senhor quer dizer ao seu povo? E no meio dessas orações, pensamentos vinham como flechas, imagens, sentenças, verdades duras. E com elas, uma dor no peito. A dor de quem vê o erro e sabe que precisa expor. Mas expor dói, assusta, cria inimigos. Ainda assim, ele sabia que precisava. O povo tinha se afastado, tinha esquecido a aliança, a justiça estava corrompida, a fé havia virado aparência. E Deus queria despertar o coração deles. Nem todos iam ouvir, mas alguém precisava dizer. Malaquias começou a escrever frases em pedaços de couro, como se fosse preparando a mensagem. O templo virou seu lugar de observação. Ele ia com frequência, ficava à distância, observava, escutava, via detalhes, pequenos gestos, palavras sussurradas entre os sacerdotes, rituais feitos com pressa, orações repetidas sem alma. O que era para ser sagrado agora era feito com frieza. E não era apenas cansaço, era descaso, indiferença, como se Deus fosse só um hábito. Como se o ar fosse só uma mesa. Certa vez, ele viu um jovem sacerdote rindo durante o sacrifício. Rindo, enquanto o sangue escorria, enquanto uma vida era entregue em símbolo da adoração. Ele sentiu o estômago revirar. Saiu dali com as mãos tremendo. E naquela noite, enquanto olhava a chama da lamparina tremendo no escuro, uma frase se formou clara em sua mente. Você vai dizer a verdade mesmo que ninguém queira ouvir. E ele respondeu em voz baixa, eu vou, custe o que custar. Era um dia comum, o templo estava movimentado. Pessoas iam e vinham. Sacrifícios sendo preparados, cestos com ofertas, aromas de incenso no ar, barulho de passos nas pedras do pátio. Mas para Malaquias, aquele não era um dia comum. Era o dia em que ele falaria, o dia em que deixaria de ser sombra. Ele caminhou devagar, sentia o coração pesado, mas firme. Olhava para o altar à distância. Os sacerdotes se moviam como sempre, com seus trajes rituais, com seus olhos distraídos. Nenhum parecia notar a gravidade do lugar onde estavam. Nenhum parecia lembrar que estavam diante do Deus vivo. Malaquias se aproximou. Os olhares se voltaram para ele aos poucos. Não era comum um jovem entrar assim, com aquele olhar. Ele não hesitou. Parou perto do altar, respirou fundo e falou, vocês se lembram da aliança com Levi? A voz dele era firme, mas não havia raiva, havia dor, havia verdade. Alguns sacerdotes se entreolharam, confusos, outros fingiram não escutar, mas ele continuou. Levi caminhou com Deus em temor, honrou o Senhor com palavras e com vida. Mas vocês mancham o altar com desprezo. Trazem ofertas sujas, animais doentes, dizem palavras vazias. Onde está o temor que pertence ao nome de Deus? Um silêncio pesado tomou o ar.
Um dos sacerdotes tentou rir. Disse algo como, mais um jovem cheio de fogo. Mas ninguém riu com ele. Por palavras de Malaquias tinham peso, tinham algo que eles não conseguiam ignorar. Ele falava com autoridade, não humana, não ensaiada, mas vinda de cima. Ele não estava ali para insultar, estava ali para lembrar, para confrontar, para acordar. Ele falou sobre a corrupção nos rituais, sobre os votos quebrados, sobre o desprezo pelas leis. Falou com lágrimas nos olhos, falou com voz embargada, porque amava aquele povo, porque sabia que ainda havia tempo, ainda dava para voltar. Mas era preciso quebrar o orgulho, era preciso abrir os olhos. Enquanto falava, sentia a presença de Deus como uma chama ao seu redor. Não era conforto, era verdade, era juízo e era amor também. Um amor que grita quando vê um filho se perdendo, um amor que sacode para salvar. Quando terminou, ninguém falou nada, só o som do incenso queimando. O templo parecia mais silencioso do que nunca, mas naquele silêncio algo havia começado. A ave tinha sido lançada e ela não voltaria vazia. Depois daquele dia no templo, Malaquias não conseguiu mais ser o mesmo. Ele ainda andava pelas mesmas ruas, mas agora via tudo com outros olhos. Cada esquina parecia esconder uma dor. Cada rosto carregava um cansaço invisível. Ele passava pelo mercado e ouvia gritos. Mas não eram só vozes tentando vender. Eram vozes irritadas, desconfiadas, ásperas, comerciantes discutindo com clientes. Um acusava o outro de trapaça. As balanças estavam adulteradas, os pesos eram falsos, os olhos estavam secos. Ninguém confiava em ninguém. Malaquias observava isso em silêncio e sentia o coração apertado. Não eram apenas negócios desonestos, era um povo que havia esquecido o que é justiça, o que é retidão, o que é temor de Deus. Ele andava um pouco mais e via crianças pedindo comida com olhos fundos, sentadas perto das tendas, segurando tigelas vazias. E ao lado, homens carregando sacos cheios, ignorando o sofrimento como se fosse comum, como se fome fosse parte do cenário. Ele passou por uma viela e viu duas mulheres brigando por causa de uma dívida. Uma gritava que tinha emprestado pão. A outra dizia que não prometeu pagar. A discussão crescia, os vizinhos espiavam pelas portas, mas ninguém se envolvia. Era cada um por si. Malaquias se afastou com os ombros pesados. Tudo aquilo não era só pobreza. Era frieza. Era um coração coletivo que havia endurecido. E o pior era que ninguém achava estranho. A vida seguia, a cidade funcionava, o templo abria suas portas. Mas Deus não estava no meio disso. Ao final do dia, ele sentou numa pedra no alto da cidade e observou o entardecer. O sol se escondia devagar atrás das colinas e parecia levar consigo a esperança. Malaquias chorou, não como quem se desespera, mas como quem sente que algo precisa mudar e sabe que tem que ser agora. Ele orou ali mesmo, com palavras simples. Senhor, o teu povo está cego, mas eu sei que o Senhor ainda está vendo. Usa-me, mostra-me o que fazer. Naquela noite, Malaquias não dormiu. Ele ficou deitado em silêncio, olhando o teto escuro da pequena casa onde vivia. O óleo da lamparina já estava quase no fim. A chama tremia, como se também estivesse com medo. Foi nesse momento que a visão veio. Não foi sonho, nem imaginação. Foi como se os olhos do espírito tivessem se aberto de repente. Ele viu uma balança enorme, suspensa no céu. Uma balança feita de ouro, mas pesada como pedra. De um lado, havia um monte escuro. Era feio, denso, coberto de mentiras,
promessas quebradas, sacrifícios impuros, palavras vazias, egoísmo. Do outro lado, um punhado pequeno de luz. Verdade, obediência, arrependimento, pureza. O lado escuro estava pesado demais. Fazia a balança quase tombar. E então, fogo começou a subir da base. Um fogo que não era destruição comum. Era um fogo que limpava, que separava o falso do verdadeiro, que queimava tudo que não era justo. Malaquias viu rostos sendo revelados, máscaras caindo, alianças quebradas sendo expostas, mas também viu pequenos brilhos surgindo aqui e ali, pessoas simples, ajoelhadas, gente que ainda buscava, gente que ainda cria. Mesmo em meio ao caos, ele acordou com o rosto molhado. Não sabia se era suor ou lágrimas. O coração estava acelerado, mas não havia medo. Havia certeza. Deus havia mostrado o que estava por vir, e era real, era urgente. Não era apenas uma crítica contra os sacerdotes, era uma convocação ao povo todo. Algo muito maior se aproximava. Não era apenas destruição, era uma chance, uma purificação, uma porta se abrindo para recomeçar. Malaquias passou os dias seguintes escrevendo o que viu. Orava, jejuava, andava em silêncio pela cidade, tocava nas paredes do templo, parava em frente às casas, observava os pais com seus filhos, via os idosos sentados em bancos, cansados, esperando por algo que já nem lembravam o que era. E em cada pessoa ele via a urgência de Deus, uma necessidade de acordar, de voltar ao primeiro amor. Ele sabia que ainda não havia terminado. A mensagem precisava ser completa. O povo precisava ouvir tudo. O tempo era agora, e ele estava pronto. Malaquias sabia que não podia mais ficar calado. Já havia falado aos sacerdotes, mas agora a voz precisava ecoar além dos muros do templo. Deus não queria apenas corrigir os líderes. Deus queria alcançar o povo inteiro. A cidade estava cheia como sempre. Era dia de mercado, tendas armadas, cheiro de especiarias, barulho de passos, vozes, discussões. As pessoas estavam ocupadas com suas rotinas. Negociando tecidos, pães, medidas de azeite, rindo, reclamando, ignorando. Mas Malaquias estava ali, no meio de tudo isso, em pé, em cima de uma pedra, com os olhos firmes e o coração em chamas. Ele levantou a mão. Chamou a atenção. Algumas pessoas pararam. Outras seguiram andando. Mas sua voz cortou o ar. Forte, clara, cheia de verdade. O povo de Judá se afastou do Senhor, disse ele. Vocês oferecem o que sobra, mentem, traem, esquecem a aliança. Os primeiros que ouviram pararam por curiosidade, mas à medida que ele falava, o silêncio crescia. Ele falava com autoridade, com dor, com amor, mas sem medo. Vocês choram no altar e pedem bênçãos, mas vivem como se Deus fosse cego, disse. Vocês juram fidelidade, mas traem suas esposas. Vocês dão ofertas, mas exploram os pobres. O rosto das pessoas começou a mudar. Alguns franziram a testa, outros se entreolharam, inquietos. Um homem gritou, quem é você para nos julgar? Mas Malaquias não parou. Ele não respondia a ofensas, respondia ao chamado. A justiça está faltando nas portas da cidade, ele disse. Os que têm poder ignoram os fracos. Os jovens zombam da fé dos pais. Vocês dizem que Deus não vê, mas Ele vê. Vocês acham que estão seguros porque tem o templo, mas o templo sem temor é só pedra. E então ele disse algo que fez muitos estremecerem. O Senhor está vindo, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Foi como um soco no ar. O povo ficou em silêncio. Alguns riram nervosamente, outros se afastaram, mas muitos ficaram, parados, como se algo dentro deles tivesse despertado. Malaquias não buscava aplausos, nem aprovação. Ele queria sacudir o povo da indiferença, porque o tempo estava acabando.
e ainda havia chance de voltar. Nos dias seguintes, o nome de Malaquias começou a circular entre as pessoas. Alguns diziam que ele era um fanático. Outros achavam que ele era um novo profeta. Outros simplesmente não sabiam o que pensar. Mas ninguém conseguia ignorá-lo. Havia algo na sua voz que mexia com as pessoas, algo que incomodava, mas também atraía. As palavras dele ficavam na cabeça. Voltavam na hora de dormir. Voltavam no silêncio das refeições. E no fundo, muitos sabiam que ele estava falando a verdade. Um dia, ele voltou à praça. O povo já esperava. Mais pessoas desta vez. Rosto curioso, tenso, inquieto. E Malaquias começou a falar sobre o que Deus lhe mostrara. Disse que o Senhor estava preparando algo grande, algo novo. Mas antes viria um mensageiro, alguém que prepararia o caminho, alguém com a mesma chama no coração. Ele virá como fogo purificador, Malaquias disse. Como sabão forte, ele limpará tudo. Ele refinará os corações como o ourives refina o ouro, tirando as impurezas, deixando só o que é puro. As pessoas começaram a se entreolhar. Quem seria esse mensageiro? Já está entre nós? Ele virá de longe? Um jovem perguntou, quase sussurrando. Mas Malaquias não deu nome, porque a mensagem não era sobre curiosidade, era sobre preparo. Ele disse, não importa quando ele virá, importa se você estará pronto. O coração do povo começou a mudar. Alguns se emocionaram, outros se retiraram com medo, mas todos levaram algo com eles. Uma semente, uma inquietação, algo que os obrigava a pensar. Malaquias continuou dizendo, esse mensageiro não virá para agradar. Ele virá para confrontar, para expor, para purificar, porque o Senhor virá depois dele. E quando ele vier, tudo será revelado. Ninguém poderá esconder nada, nem sacerdote, nem comerciante, nem pai, nem filho, nem rico, nem pobre. A presença de Deus será como luz que invade o escuro. Você está pronto para essa luz? Quando ele terminou, o silêncio foi profundo. Até o barulho do mercado parecia ter sumido por um instante. E então, lentamente, as pessoas começaram a se dispersar. Algumas com olhos vermelhos, outras de cabeça baixa. Mas ninguém saiu do mesmo jeito que chegou. A cidade havia sido tocada. O céu estava se abrindo. E o tempo de preparação havia começado. O tempo passava e a cidade continuava dividida. Alguns começavam a mudar. Outros endureciam ainda mais. Malaquias não falava todos os dias. Mas quando falava, o povo parava. Ninguém queria perder uma palavra. Ele agora não falava apenas de pecado. Falava de futuro, de promessa, de esperança. Um dia, ele subiu numa colina próxima ao templo. Muitos o seguiram. O sol ainda não tinha nascido, mas havia uma luz no céu. E foi ali que ele falou do sol da justiça. O dia está chegando, disse. Um dia diferente de todos. Um dia onde os justos serão curados, onde o sofrimento acabará, onde a luz vencerá as trevas. O povo escutava em silêncio. Ele falava que os que temem ao Senhor saltariam como bezerros soltos no campo. Livres, felizes, restaurados. Era uma imagem simples, mas poderosa e verdadeira. Muitos sorriram, mas também sentiram um arrepio, porque antes desse dia viria julgamento. Os que zombam da justiça serão como palha. O fogo os consumirá, não por vingança, mas por verdade. O povo agora sabia. Não havia mais desculpas. O tempo de ignorância tinha acabado. Eles precisavam escolher. Não amanhã, mas agora. Malaquias não gritava, não ameaçava, mas cada palavra pesava como se Deus falasse direto no peito. A escolha era clara. Luz ou escuridão. Reverência ou indiferença.
Voltar ou continuar perdidos? E no meio de tudo isso, uma certeza. Deus ainda dava uma si. No último dia, Malaquias reuniu o povo uma última vez. O céu estava nublado, o ar pesado, mas ele estava em paz. Ele sabia que sua missão estava chegando ao fim. Ficou de pé no mesmo lugar onde tudo começou e falou com firmeza. Lembrem-se da lei de Moisés. Guardem as ordens que o Senhor deu no Horebe. Não deixem a verdade se apagar. O povo escutava com atenção. Ninguém falava, nem as crianças. Era como se até o vento tivesse parado. E então ele disse algo que fez todos olharem uns para os outros. Eu enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Muitos se assustaram. Elias, o profeta que chamou fogo do céu, o que enfrentou reis. Sim, Elias voltará, e ele trará reconciliação. Ele fará os pais voltarem aos filhos, e os filhos aos pais. Porque se isso não acontecer, a terra será ferida com maldição. Depois disso, Malaquias parou, olhou para cada um. Seus olhos estavam firmes, mas cheios de compaixão. Ele não disse adeus, apenas virou e desceu a colina. Ninguém o impediu. Ninguém ousou chamá-lo de volta, porque todos sentiram. Aquela era a última vez, a última palavra, a última advertência. Depois dele, o céu ficaria em silêncio, por muitos anos, 400 anos, sem profecia, sem nova voz, apenas o eco do que ele deixou, e a espera por aquele que viria. A história de Malaquias não termina com ele, ela termina em nós, porque ainda hoje Deus procura corações dispostos. Malaquias não era rei, não era soldado, não era rico, mas era fiel. E isso bastou. Ele viu um povo perdido, sentiu o peso da missão. Falou mesmo quando ninguém queria ouvir e preparou o caminho para algo muito maior. E quando o silêncio foi quebrado, séculos depois, foi com a voz de um mensageiro no deserto, João Batista. Exatamente como Malaquias havia anunciado. O sol da justiça nasceu e a esperança voltou a brilhar. A história de Deus nunca para. Malaquias nos lembra disso. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando ninguém escuta, Deus ainda fala, e sempre há um novo capítulo. Mas a pergunta continua. Você está pronto para ouvi-lo? Meus queridos, espero que este vídeo tenha sido inspirador e interessante para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, isso me deixa muito feliz. Até breve com novas histórias.